Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, Dark Costa, ex-vice-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no primeiro governo do presidente Lula. Em função de seus encargos nessa federação, Dark Costa tem acompanhado muito de perto a questão que envolve a entrada da Venezuela no Mercosul. Entrada que foi apresentada pela mídia como um episódio cheio de constrangimentos e desvios. Ele então publicou um artigo no Globo muito esclarecedor sobre as boas razões pelas quais o Mercosul deve acolher a Venezuela, pelas quais o Mercosul precisa da Venezuela. E eu pediria que ele nos expusesse o seu ponto de vista sobre por que a Venezuela no Mercosul. O projeto do Mercosul iniciou-se como um projeto de caráter econômico. Mas o objetivo desse projeto era constituir um bloco integrado economicamente de países num espaço, vamos dizer, periférico das relações comerciais do mundo. Porque se nós formos ver, a América do Sul hoje responde por menos de 4% do comércio mundial, né? Então é periférico em termos das relações de comércio do mundo. Isso pode ser visto como um desafio. É um desafio a integração da América do Sul no comércio mundial. Mas um desafio maior que nos apresenta agora é a integração do comércio da América do Sul. Porque nós temos que observar o seguinte: os países hispanofônicos, os países que falam espanhol na América do Sul, sempre ficaram voltados de costa para o Brasil, e o Brasil de costa para eles, né? E se você for olhar a pauta comercial hoje, depois desses 10 anos do século XXI, você vai observar o seguinte, que a expansão maior que se deu em processos de comércio nesta região foi no comércio intrabloco, dentro do bloco, né? Em decorrência, uma das razões é o próprio Mercosul, né? Mas existem outras razões. Existe um projeto político em paralelo ao Mercosul, chamado Unasul, que é a integração política dos países da América do Sul, que avançou muito nos últimos 10 anos. E outra coisa interessante, quando você analisa os dados do comércio na região, é verificar, por exemplo, que o Brasil é um grande exportador de manufaturados para essa região, um grande exportador de produtos industrializados para essa região, diferentemente do papel que o Brasil tem no comércio mundial. Ah, sim, para outras regiões o Brasil voltou a ser produtos coloniais, como eram chamados. Exatamente, commodities. O Brasil, na América do Sul, tem uma característica diferente. O Brasil é um grande exportador de produtos industrializados. Então, a expansão desse espaço interessa muito à indústria brasileira. É importante entender isso. Quer dizer, o ingresso da Venezuela no Mercosul interessa muito à indústria brasileira, na medida que é um mercado de relativa alta renda que tem acesso aos produtos produzidos na indústria brasileira com tarifas praticamente zeradas. Então, isso é uma vantagem competitiva que nós não podemos deixar de ter. O ingresso da Venezuela no Mercosul expande as possibilidades da indústria brasileira, além de outras características desta inserção que poderiam ser aqui mencionadas. Por exemplo, características geopolíticas. Na medida em que você, inserindo a Venezuela no Mercosul, você acessa o Caribe. O Mercosul, que era um projeto vocacionado para o Atlântico Sul, adquire uma outra característica. É um projeto também agora que atinge o Caribe. Com isso, acesso à América Central, né? Bom, além disso, quando você insere a Venezuela no Mercosul, você, de certa forma, coloca muito mais próximo a região norte e nordeste do Brasil ao Mercosul, porque a região norte e nordeste do Brasil, com o Mercosul, tão longe da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, veja, só tem vantagens. Além disso, eu poderia dizer, por exemplo, para a região norte do Brasil, o que isso pode representar em termos de desenvolvimento. Quer dizer, você pode fazer uma integração física da Venezuela com o norte do Brasil. A zona
Franca de Manaus passa a ter acesso rápido ao Caribe. Quer dizer, os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus têm acesso a todo o mercado venezuelano. São uma série de vantagens, né? E uma das coisas que eu ficava impressionado é que, por razões de política conjuntural, porque não é razões de política estrutural, razões de política conjuntural. Chama Hugo Chávez. Chama-se Hugo Chávez. Cria-se toda uma polêmica em torno do ingresso de um país que estruturalmente retirar a Venezuela da América do Sul, ingressar no mercado da América do Sul. Houve mais resistência no Brasil à entrada da Venezuela no Mercosul do que no passado à eventual entrada do Brasil na ALCA, que era um projeto dos Estados Unidos. Sim, mas isso é porque existe uma certa mentalidade, em especial nos órgãos de formação de opinião, que nós devemos estar subordinados, nós não podemos liderar. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? O Brasil é um país vocacionado para ser líder, não para ser subordinado, pela sua extensão territorial e pelas riquezas que detém, né? Então o Brasil não pode, tem que abandonar essa visão que vem da época da colônia, né? Entender que é um país independente e que tem que ter um projeto de liderança. Pô. Eu me lembro, assim que o Lula foi eleito, ele foi fazer uma visita ao professor Celso Furtado, e tinha muita gente, mas uma hora ele pediu para ter uma conversa particular com o Celso, foram para o gabinete do Celso, e que disse assim: olha, presidente, eu só queria lhe pedir uma coisa, não deixe o Brasil entrar na ALCA. Por quê? Porque simplesmente o México responde isso. A NAFTA foi um projeto anterior à ALCA que levou à incorporação do México a um espaço, uma área de livre comércio comandada pelos norte-americanos em função do seu potencial. O que acontece? Quando você estrutura uma área de livre comércio, você cria alguns pressupostos nessa área de livre comércio, né? Você cria o pressuposto de que você tem as relações de comércio liberadas, ou seja, você retira as tarifas que existem naquele espaço. Então, os produtores mais competitivos de determinado produto levam vantagem em relação aos menos competitivos, porque eles não são protegidos, não têm a proteção tarifária, né? Então, você imagina, por exemplo, o Brasil participando de um projeto comandado pelos Estados Unidos com a indústria norte-americana, como é que a indústria norte-americana é articulada, ainda é articulada, né? E a nossa indústria tendo que competir com eles em igualdade de condições, né? É muito complicado para a nossa indústria. A mesma coisa é o setor agrícola. O setor agrícola norte-americano é muito mais capitalistamente desenvolvido do que o nosso. Tem muito mais tratores, muito mais fertilizantes, etc. Então, ia praticamente mitigar a nossa capacidade produtiva se nós ingressássemos nas condições que eles haviam estabelecido. Para você ter uma ideia, o México tinha uma autossuficiência na produção de milho. Depois que entrou na NAFTA, o México é dependente da produção do Corn Belt americano. Sim, a economia mexicana tem vindo de desastre em desastre. Sim. O petróleo foi todo hipotecado. Sim. O México tem aquele velho problema já dito lá muito há tempo atrás, muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus. Então tem esses problemas, o México sofre esses problemas. Nós não poderíamos entrar na ALCA, porque a ALCA não era um projeto do Brasil, era um projeto dos Estados Unidos. Para vocês entenderem o projeto da ALCA, tem que ir lá embaixo, no Spickman, lá em 1940, quando as tropas alemãs desfilaram em Paris, e os americanos se sentiram profundamente ameaçados pela vitória do que eles chamavam de totalitarismo. Eles não conseguiam ver uma distinção entre o regime do Stalin e o regime do Hitler. E naquele momento os dois tinham um pacto, né? O pacto Molotov-Ribbentrop estava de pé. Então eles imaginavam que o totalitarismo havia tomado conta da Eurásia. E a Eurásia era tida, e ainda é tida, como o espaço que mais detém recursos naturais do mundo. Logo, os Estados Unidos não teria condição de confrontar isso, a princípio. Mas foi elaborado um estudo, e foi um pensador holandês, naturalizado americano, que conduziu, chamado Nicholas Spickman, e esse estudo levou
a imaginar que era possível, sim, os Estados Unidos resistir àquele totalitarismo, desde que colocasse os recursos do continente americano à disposição de Washington. Mesmo ele diz lá, os países não gostariam muito disso, mas é necessário isso para que nós preservemos a democracia americana. O governo brasileiro da época foi acusado de ter simpatias pelo Hitler e pelo Mussolini. Exatamente. E, no entanto, foi um grande fornecedor de recursos estratégicos para os países. Soube negociar. O governo brasileiro soube se comportar como terceiro interessado. Por isso nós tivemos aí a industrialização do Brasil, tivemos a Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada em função desse processo, né? Então é preciso entender o seguinte, um país não tem amigos, o país tem interesses, né? E os interesses americanos não são os mesmos interesses do Brasil. E muitas das vezes pode haver coincidência, muitas das vezes pode não ter coincidência. Então, com o Mercosul, o Brasil assume uma posição do seu interesse nacional. Claro. E acaba com a ideia da ALCA. Sim, não é, o Mercosul e a ALCA não são projetos conflitantes. O que interessa é entender o seguinte, a ALCA é um projeto dos americanos. Eles têm um projeto. Nós temos o nosso. O nosso projeto é a integração da América do Sul. E eles não estão muito de acordo com esses projetos. Quando a Assembleia Nacional Constituinte votou a nossa atual Constituição... O parágrafo único do artigo 4º diz lá... Fala integração latino-americana. Depois isso foi reduzido para sul-americana. Por quê? Por causa da adesão do México? Não é porque foi... Não é... É porque tudo tem um tempo certo debaixo do sol. Quer dizer, tem um tempo para plantar, um tempo para colher. Isso está na Bíblia, isso não é uma coisa... E... eu acho que quando a gente quer comer um boi, come ele aos pedaços, não tem que comer por inteiro. Então, primeiro vamos fazer a integração da América do Sul, vamos respeitar a ideia que os americanos têm de que o mar inóspito dele é o Caribe e tal, e vamos tratar do nosso espaço aqui para mais adiante ver o que a gente faz, né? Porque o mundo gira, né? E o tempo passa. Quer dizer, no futuro podemos pensar que o México e o restante da América Central se integrem nesse projeto. Se integrem nesse projeto. Agora, porque levar isso adiante hoje... Para o povo mexicano seria melhor uma aliança econômica e política com a América do Sul. Sim, evidente. Mas isso nunca foi perguntado ao povo mexicano. Mas o dia que for perguntado, eu tenho certeza que eles vão responder sim, preferimos... Bom, agora está consumada a entrada da Venezuela no Mercosul. É irreversível. Enquanto o Hugo Chávez for presidente, isso não vai continuar a ser objeto de muito combate, de muito conflito? Porque o Chávez é demonizado. Sim, mas isso é preciso entender o seguinte, o Chávez não tem condições de ter a liderança do bloco. O Chávez, a Venezuela é um país de 30 milhões de habitantes e um PIB de 300 bilhões de dólares, né? O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e um PIB de 2 trilhões de dólares. Então, é muito difícil alguém imaginar que o Chávez possa conduzir o Brasil, né? O contrário. O Brasil pode conduzir o Chávez. O Brasil pode conduzir o Chávez. Eu acho que é isso que está acontecendo e eu acho que o Chávez presta um papel importante, hein? Que as pessoas às vezes não olham. O Chávez diz coisas que nós não podíamos dizer pelo nosso tamanho, né? É diferente quando... É muito diferente quando o Chávez fala do que se o Lula falasse determinadas coisas. Agora, ele é esse candidato a ditador que persegue a oposição? Não, eu não... Quer dizer, a questão da democracia é uma questão muito complexa, não é uma questão... Políbio já dizia lá na antiguidade que a democracia é o povo governando o povo, né? E os regimes que nós vivemos não são o que se pode chamar uma democracia, são o que se pode chamar uma república. Quer dizer, nós somos governados pelos representantes do povo, né? O conceito clássico da democracia é que o povo governa o povo. Quando os americanos sabem disso claramente, por isso eles se consideram uma república, né? Ou seja, o governo governado pelos representantes do povo. E isso é um processo que assim acontece, porque se você fosse perguntar cada questão a todo mundo, você não resolvia as questões, não havia tempo hábil para as questões serem resolvidas. Então, você elege os seus representantes para resolver as suas questões, né? Esse processo, na Venezuela, por exemplo, o Chávez já passou por 12 processos eleitorais, ganhou 11 e perdeu 1, né?
Eu não posso dizer que a Venezuela não é um país democrático, pelo contrário, se for em termos de eleição, referendo, plebiscito, eleições, o Chávez já passou por... O problema do Chávez é um só. O problema do Chávez é que o Chávez redirecionou a Venezuela. A Venezuela era um espaço preferencial do governo norte-americano, não do povo, do governo norte-americano, para a obtenção de uma matéria-prima estratégica chamada petróleo. E o vazia desde a década de 20 do século XX, né? Desde 1920. A Venezuela chegou a ser o maior país exportador de petróleo durante 50 anos. Até 1960, a Venezuela era o maior exportador de petróleo do mundo. Preferencialmente para quem? Para os Estados Unidos. E o Chávez resolveu alterar um pouco esse processo. Alterar um pouco, porque ele continua exportando muito para os Estados Unidos. Mas ele, ao fazê-lo, retirou a oligarquia venezuelana ligada aos interesses norte-americanos da gestão dos negócios na Venezuela. E isso ficou imperdoável. Ele passou a ser um personagem execrado, porque ele criou a ideia de que era possível retirar das oligarquias o controle dos recursos naturais dos territórios. Isso que acontece na Venezuela acontece em outros espaços, não é só na Venezuela que acontece isso, né? A mesma coisa aconteceu no Equador, a mesma coisa aconteceu na Bolívia, e vai por aí. Sim. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora, eu já lhe deixaria a próxima pergunta. Presidentes como o Chávez, o presidente do Equador, o Evo Morales na Bolívia, são muito combatidos pelo seu suposto anti-americanismo, suposto ou verdadeiro anti-americanismo. O governo brasileiro, que tem tido uma conduta muito independente, não é objeto desse mesmo tipo de censura. O Brasil ainda está muito caudatário dos Estados Unidos? Essa fica a pergunta para o próximo bloco. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Dark Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. O tema inicial da nossa discussão foi o recente ingresso da Venezuela no Mercosul, depois de vencidas muitas resistências. O Dark explicou há pouco que figuras como Chávez e outros líderes sul-americanos estão sendo muito combatidos porque estão procurando tornar as suas economias mais independentes, ou pelo menos menos dependentes da economia dos Estados Unidos. O Brasil não tem sido objeto ao mesmo tempo de censura. Aliás, o Lula saiu consagrado internacionalmente, a presidente Dilma é tratada com muito respeito. Isso significa que o Brasil está mais subordinado aos interesses americanos ou não? Não, o Brasil não. Pelo contrário, eu acho que o Brasil até tem uma postura até mais independente dos que criticam, tá? E isso leva a que você não critique, porque você não precisa criticar, tá? Como eu disse anteriormente, às vezes o Chávez fala umas coisas que nós precisávamos falar, só que não precisamos falar porque ele fala e a gente, com isso, ele resolve parte dos nossos problemas. É preciso entender o seguinte, anti-americanismo não é uma coisa bem estruturada, não tem uma concepção anti-estruturada, bem estruturada. Você não pode ser anti-americano, você tem que ser a favor do seu país, né? Porque, como eu disse antes, um país não tem amigos, tem interesses, né? Muitas das vezes os interesses norte-americanos são coincidentes com os interesses brasileiros. Muitas das vezes não serão. E nós temos que preservar os nossos interesses, né? O que acontecia, o que aconteceu muitas das vezes na América Latina,
é que se muitas das vezes as elites entenderam o interesse norte-americano como seu próprio interesse, entenderam de forma errada. E por isso cometeram uma série de problemas. Aqui mesmo, nos anos 60, um ministro das Relações Exteriores, Juraci Magalhães, disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Sim. É preciso entender o seguinte, se é para a gente conversar sobre isso, é preciso entender só uma coisa. A história é a mestra da vida, como dizia Cícero. Muito tempo aqui se dizia que o Brasil era um bastião do Ocidente. O que eu concordo, só que nós somos o Ocidente profundo, nós não somos o Ocidente superficial, nós não somos filhos daqueles que vieram do Norte, além dos limes do Império Romano, nós somos das fímbrias do Império Romano, nós somos diferentes. Então, muitas das vezes, os interesses deles não serão os nossos, porque eles têm uma cultura diferente da nossa. É preciso entender isso, ou seja, nós somos o Ocidente sim, mas somos o Ocidente profundo, não somos esse Ocidente deles. Então os interesses nossos muitas das vezes não serão coincidentes com o deles, é preciso entender isso. A nossa visão de mundo não é a visão deles. Tá? Nós temos uma escola completamente diferente, Nossa escola não foi montada no contrato, nossa escola é montada nas tradições, é diferente. Tá? A visão americana de mundo é uma visão contratualista. Sim, a nossa cultura é latina. É latina, claro. É predominantemente anglo-saxã. É anglo-saxã, claro. E isso faz uma diferença. Agora, é importante entender o seguinte, os presidentes da América do Sul, que demonstram um caráter anti-americanista, o fazem por questões também de política interna, coisa que nós não precisamos fazer, é preciso entender isso. Tá? Porque existe no imaginário coletivo latino-americano uma certa repulsa à atitude norte-americana de diversas intervenções praticadas ao longo do século XX na gestão dos negócios desses países. Né? Nós não tivemos isso. Nós não tivemos nenhuma intervenção americana aqui estruturada ou articulada. Mesmo na Segunda Guerra, quem veio ao Brasil foi o Roosevelt, não foi o Vargas que foi aos Estados Unidos. Nós temos uma outra postura com relação Sim. aos Estados Unidos. Por isso é que nós somos respeitados, porque nós somos confiáveis e sabemos defender nossos interesses. Nossa política externa continua confiável e sabedora de defender seus interesses. E os americanos sabem disso. Sabem que o dia que precisar contar conosco tiverem certos, contarão. O dia que precisar contar e não tiverem certos, não contarão. Eles têm consciência total disso. Há uma diferença entre o fato dos Estados Unidos serem governados por um homem como o presidente Barack Obama e a situação anterior. O segundo Bush é considerado pelo povo americano o pior presidente dos Estados Unidos em mais de 200 anos de história. Qual é a diferença entre os Estados Unidos com Obama e os Estados Unidos do Bush? Eu não vejo uma diferença tão grande como se é colocada pela mídia, não vejo uma diferença tão grande. Aliás, se você for olhar toda a esperança que se tinha no Barack Obama, etc., ela de certa forma foi baldada. Quer dizer, várias promessas que ele fez, ele efetivamente não pôde cumprir. É importante entender o seguinte, o Estado norte-americano tem um instrumento de gestão, chama-se Departamento de Estado. O presidente é uma figura que compõe uma estrutura de governança nos Estados Unidos. Mas o Departamento de Estado é determinante. Então o presidente pode ter seus projetos, mas quem estrutura o projeto é o Departamento de Estado. É preciso entender o seguinte, estados organizados têm estruturas, estamento estatal organizado, que governa o país. Porque isso é que dá a garantia de governo de longo prazo. Isso é que dá a visão de longo prazo. É o Estado, não é o governo. O governo tem deve ser limitado. Quanto mais forte for a estrutura burocrática do Estado, mais chances tem esse Estado de ser bem-sucedido. Né? Então, isso você olha nos Estados Unidos. Tem um Departamento de Estado. Então, quando você diz assim, vai ter um novo presidente dos Estados Unidos, as pessoas acreditam que as coisas vão mudar. Mas quem tem consciência de como as coisas caminham, sabe que não vai mudar muito. Pode mudar na superfície, mas no seu conteúdo, no seu núcleo, não muda. Né? O senhor Bush não é uma figura
tão responsável pelos erros do governo norte-americano. O Departamento de Estado tem sua parcela de culpa nesse processo. É preciso entender isso. As pessoas precisam conhecer como é que as coisas funcionam. Quanto mais organizado for um Estado, melhor ele tem condição de desempenho ao longo prazo. Até porque, da maneira como é estruturado o processo de representação, os políticos tendem a pensar na próxima eleição. Eles não tendem a pensar mais do que na próxima eleição. Então é preciso que tenha um Estado que faça esse papel que os políticos não conseguem fazer. Bom, os Estados Unidos têm esse Estado, o Brasil já tem? O Brasil, se você for olhar em relação aos demais países da América do Sul, o Brasil tem isso muito mais avançado do que eles. Tá? O que possibilita, por exemplo, se estruturar o Mercosul, o que possibilita, por exemplo, ingressar-se com a Venezuela no Mercosul, quando a oportunidade aparece. Tá? Por isso, porque tem um Estado que opera. Sim, outro país muito discutido é a Argentina, sobretudo agora no governo da presidente Cristina Kirchner. Qual é a sua avaliação sobre o quadro atual da Argentina, depois da tragédia que foi? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você, quer dizer, às vezes a gente é obrigado a falar sobre um determinado assunto, esquecendo tudo o que aconteceu antes, né? E aí você comete determinadas avaliações não muito corretas. O caso da Argentina é um caso profundamente complexo. A Argentina era um país, na década de 20, 30, que frequentava qualquer romance francês, porque aparecia a figura do milionário argentino. Era um país de milionários. A Argentina era um país rico. E a Argentina, em função de suas posições no cenário internacional, foi perdendo projeção progressivamente, a chegar até a crise de 2001, que foi uma crise quase terminal na economia argentina. E de lá para cá a Argentina vem se recuperando. Né? Podem se fazer uma série de críticas ao governo dos Kirchner, mas uma coisa é preciso entender: a Argentina, nesse período, tem recuperado sua capacidade produtiva. Tá? Ainda assim, a Argentina tem uma estrutura produtiva muito frágil. Ainda assim, a Argentina tem uma estrutura muito frágil. O que explica, por exemplo, os saldos comerciais que nós temos com a Argentina. Né? Nós temos saldos comerciais com a Argentina representativos, né, nos últimos anos, em decorrência de que a política argentina tem aumentado a renda do povo argentino e progressivamente tem causado a progressiva entrada de produtos brasileiros manufaturados na Argentina. Né? Então, o que acontece é o seguinte: há muita crítica ao governo da Cristina Kirchner, também pelos mesmos arautos, né, do processo democrático, do chamado processo democrático liberal. Né? E o que interessa é o que o povo argentino pensa. E o povo argentino reelegeu ela. E ela teve uma votação maciça no primeiro turno. Tá? Então, eu acho que se ela está sendo boa para os argentinos, ela está sendo boa para a América do Sul. Né? Eu acho a Cristina Kirchner uma governante que deve ser respeitada, né? Não deve ser. E ela entrou em choque também com os meios de comunicação na Argentina. Aliás, é interessante ver o comportamento dos meios de comunicação na Argentina, no Brasil, na Venezuela ou em qualquer país da América do Sul. Se você for pegar as manchetes do Clarim, do La Nación, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo, você vai por aí agora, você vai ver que as manchetes são as mesmas. Né? Por quê? Porque a pauta é estruturada, a pauta não é fragmentada. Né? Agora precisa saber quem estrutura essa pauta. E os outros países da América do Sul, qual é a sua visão? Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador. Minha visão é única nesse processo. O Brasil tem massa crítica suficiente para sair da periferia e chegar a ser centro. Esses países não têm. Esses países são países pequenos. Hoje, cada vez mais, a China está demonstrando isso. Você tem que ter grandes populações e tem que ter grande território para almejar ser centro. Porque a tecnologia exige escala. E escala exige consumo. E consumo exige
uma quantidade grande de consumidores. Então, esses países, se tem que, e eles entendem isso, ou eles se unem num bloco na América do Sul com o Brasil para deslocar-se da sua posição periférica para ser centro, ou ficam sem destino. Né? E eu penso isso. Eu acho que as elites pensantes desses países também acham isso. Tá? A inteligência desse país, a inteligência. Sim. Não, mas eu não acho que, por exemplo, as classes empresariais estão convictas disso. Ainda acho que não assumiram isso. Mas vão assumir. Informadas? Eu acho que é uma questão também de... É uma questão de informação, mas também é uma questão de vontade. Né? Eu acho que é necessário que as classes empresariais caminhem além do empreendedorismo, de serem empreendedores. Caminhem dentro da ideia de que é necessário que eles detenham uma capacidade de se inserir no mundo. Da sua posição de presidente de uma federação de câmaras de comércio e indústria da América do Sul, o empresariado brasileiro está bem informado sobre essas questões? Eu diria a você que não está tão bem informado como deveria estar. Eu diria a você que não está bem informado como deveria estar. Por que eu digo isso? Porque eu vejo uma série de opiniões que conflitam contra os próprios interesses desses empresários. Então, quando alguém fala contra seu próprio interesse, eu deduzo que ele está mal informado. Não é um ato voluntário. Não é um ato voluntário, exatamente. Não é um ato também racional. E a federação tem tido êxito? Tem tido êxito, tem. Eu posso dar exemplos, por exemplo, da questão dos litígios com a Argentina. Tá? Eu vou lhe dar um exemplo simples disso. No início do governo Dilma, o governo brasileiro resolveu adotar uma medida contra o ingresso de carros argentinos e resolveu tarifar os carros, inclusive os carros do Mercosul, que estavam aparados pela legislação do Mercosul e com isso atingiram a Argentina. Eu sabia por que isso e as razões que me foram colocadas eram que tinham ficado 5 ou 6 caminhões de chocolate presos na fronteira na véspera da Páscoa. E aí eu fui descobrir o seguinte, que no setor automobilístico o Brasil era superavitário. O Brasil tinha um superávit comercial com a Argentina de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, porque não era só os automóveis, tinha que levar em consideração as autopeças. Nós exportávamos muito mais autopeças para montar os carros na Argentina do que os argentinos exportavam automóveis para o Brasil. E aí isso foi demonstrado, e aí o governo entendeu. Não era só o empresariado, o governo também estava mal informado, porque tinha sido informado pelo empresariado. Né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é necessário que o empresariado brasileiro comece a olhar de forma objetiva os seus próprios interesses. E é preciso entender o seguinte, nem todos os interesses serão atingidos ou serão atendidos, porque existem setores, quando você faz um bloco comercial, existem setores que não têm as mesmas vantagens comparativas que outros. Por exemplo, um produtor de ureia na Venezuela vai ser muito mais eficiente sempre do que um produtor de ureia no Brasil, pelo acesso que ele tem à matéria-prima. E a gente tem que priorizar esse produtor de ureia na Venezuela. Porque a ideia das vantagens comparativas do Ricardo funciona para dentro do bloco. O que nós temos que criar é um protecionismo regional, acabar com a ideia de protecionismo nacional e criar um protecionismo regional. Nós temos que nos defender, por exemplo, das exportações industriais chinesas. Para isso nós temos que construir um bloco onde o produtor argentino, por exemplo, de fio elétrico, tenha vantagem no mercado brasileiro do produtor chinês do mesmo fio elétrico. Está claro? Quer dizer, nós temos que criar um protecionismo regional. É isso que nós temos que fazer. Vamos agora para o nosso segundo intervalo. O Mercosul tem avançado nesse sentido ou ainda está muito devagar? Até já.
Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, Dark Costa, que foi vice-presidente do BNDES no primeiro governo Lula. A pergunta que ficou do bloco anterior é a seguinte: essa conveniência, ou talvez essa urgência de substituir os protecionismos nacionais por um protecionismo regional, está avançando no Mercosul ou ainda o Mercosul está indo devagar? Não, acho que está avançando. Não com a velocidade que o momento requer. Espero que a velocidade aumente. Mas está avançando na medida em que está ficando claro que, se isso não for feito, a nossa capacidade de constituir um parque industrial no mundo vai cada vez ficar menor. Porque a China se estruturou com a ideia de ser a fábrica do mundo, né? E a China é profundamente agressiva no ingresso dos mercados extra-China, né? Com uma ressalva. É importante as pessoas entenderem isso. A China é deficitária nas relações de comércio com os países da sua periferia e é superavitária com os países fora da sua periferia. Com isso, o que a China faz? A China constrói um mercado em torno de si. Quer dizer, os países em volta da China são dependentes da China. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Japão falava na esfera da coprosperidade asiática. Quer dizer, era uma economia centralizada na época no Japão, até porque a China estava envolvida numa guerra civil, invadida pelo próprio Japão, essa coisa toda. Isso que está acontecendo hoje equivale a tal esfera que era comandada pelo Japão? Eu diria a você que a China está articulando os interesses daquele espaço em torno dela. Ela tem esse projeto e está levando isso adiante. Tá? Basta ver as relações de comércio. Sim, a China hoje é o nosso principal... Não, mas as relações de comércio lá, naquela região. Você vai verificar o seguinte, que os chineses, eles exportam menos do que importam dos países em sua volta. Normalmente estão deslocando as indústrias de maior necessidade de mão de obra para os espaços da periferia, para os territórios em torno da China, né? E está guardando para si as indústrias de alta tecnologia, os de mais alta tecnologia, porque eles têm um projeto de ser a fábrica do mundo, né? Como é que estão as relações comerciais entre o Brasil e a China? De uma forma, por exemplo, esse ano nós vamos ter um superávit de 12 bilhões de dólares nas relações com a China. O problema nosso é o fato de que nós somos exportadores de commodities para a China. Nós exportamos soja, nós exportamos minério de ferro e exportamos petróleo. Exportamos petróleo. É importante também entender isso. Isso dentro de uma política que exportamos petróleo bruto e importamos derivados de petróleo, né? Por causa que não temos refinarias aqui. O parque fabril de refinarias ficou durante 30 anos sem nenhum investimento em novas refinarias. Bom, então o que está acontecendo? O que está acontecendo basicamente é o seguinte: o petróleo entra na pauta chinesa. Vendendo produtos primários. Exatamente, o petróleo também entra na pauta chinesa. Então, se nós olharmos adiante, verificarmos o que a gente precisa fazer, é o seguinte: nós precisamos constituir um parque fabril no Brasil capaz de competir com os produtos chineses, por exemplo, na África. Porque você sabe que os chineses sabem das vantagens mercadológicas que os brasileiros têm na África pela nossa posição cultural e muitas das vezes rotulam seus produtos como se brasileiros fossem, sendo produtos chineses. Produtos chineses com rótulo como se fosse feito no Brasil. Para você, como nós temos condição de inserirmos nesse mercado se nós tivéssemos condição de estruturar e proteger a nossa indústria. Bom, os últimos dados revelam assim, uma certa estagnação da indústria brasileira, perspectivas de um PIB medíocre, menos de 2% esse ano. E muito se tem falado em desindustrialização do Brasil. Até que ponto esse fenômeno avançou? Não, esse fenômeno avançou sim.
Mas as causas disso estão muito mais presas no câmbio do que na capacidade produtiva do Parque Fabril brasileiro. O Parque Fabril brasileiro é ainda profundamente competitivo. O problema nosso são as relações de câmbio. É preciso entender que a crise mundial, que começa em 2008, desarticulou uma série de processos econômicos em todo o mundo. Ela começa por ter desarticulado o sistema de controle das finanças no mundo, isso desde a década de 70, desde a ruptura lá do padrão ouro com dólar, pelo governo Nixon, e isso foi atingindo uma progressividade imensa na medida que se rompeu os controles que se tinha sobre o sistema financeiro. Isso levou o quê? Levou a que houvesse uma descolagem completa dos ativos financeiros dos ativos reais. Uma hora se descobriu que isso estava acontecendo e começou-se a buscar colar os ativos financeiros aos ativos reais, né? Os bens de raiz. E aí isso gerou uma bolha imobiliária que acabou sendo furada. Essa bolha imobiliária foi furada em 2008 e gerou a crise de 2008 e 2009, o início da grande crise que ainda nós estamos vivendo. O que os governos fizeram? No primeiro instante, os governos resolveram apoiar o sistema financeiro e, com isso, transferência maciça de recursos dos tesouros para o sistema financeiro, para a banca. E essa transferência maciça foi acompanhada por uma emissão de papel moeda, uma grande emissão de dólar e de euro em todo o mundo. Com isso, o que acontece? A nossa moeda tende a se valorizar, na medida que ela não sofre a mesma emissão que essas moedas sofreram. A nossa moeda passa a ser uma moeda buscada. Quando a nossa moeda passa a ser buscada, em paralelo, os governos resolveram adotar políticas ortodoxas. Então, aí resolveram contingenciar em função do fato da crise financeira ter se transformado numa crise fiscal, porque transferiram a dívida dos bancos para os governos. Eles começaram, então, a adotar uma política ortodoxa de combate à crise fiscal, ou seja, eles começaram a contingenciar os seus gastos. Contingenciando os seus gastos, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles diminuíram o poder de compra das suas populações. Com isso, nós, por exemplo, não conseguimos mais exportar na mesma quantidade que eles estavam, tá? E começaram a gerar, porque a indústria deles continuou funcionando, só que não tinha quem comprasse lá. Então, começaram a empurrar para cá. Tá? Então, essa questão toda está aí colocada e nós temos que tratar a questão do câmbio como uma questão central, porque ela é que determina o nosso poder de compra e o nosso poder de venda. A nossa indústria sofre muito pelo problema do câmbio, porque com o câmbio como foi colocado nos últimos anos, a nossa capacidade de compra aumentou muito e a nossa capacidade de venda diminuiu bastante. Agora, essa questão do câmbio, o Brasil tem que conduzir sozinho ou pode conduzir no quadro conjunto do Mercosul? Não, com respeito ao Mercosul, tem que conduzir dentro do quadro conjunto, já que tem um projeto de integração. Agora, com respeito ao resto do mundo, depende do comportamento que o mundo adotar. O que hoje observa-se uma guerra cambial. A Dilma está certa quando fala sobre a questão da guerra cambial. É verdade, existe um processo de empurrar as relações de comércio para cima do câmbio, na medida que a OMC controla os demais mecanismos de transferência de bens e produtos entre os espaços nacionais. E, vamos dizer, o Mercosul tem discutido essa questão? Sim, eu acho que essa discussão está se processando, existem mecanismos que estão sendo criados de você não precisar do dólar nas transações comerciais, você, por exemplo, vende alguma coisa para a Argentina, recebe em peso na Argentina, essa conversibilidade é feita aqui em reais, etc. Eu acho que isso está avançando. Agora tem as suas limitações também, em decorrência das articulações que os bancos centrais têm no mundo. Porque é preciso entender o seguinte, os bancos centrais não jogam tão soltos assim, eles dependem também de outros sistemas que estão aí postos. E muitos governos da Europa, como tem sido observado, estão muito subordinados aos bancos centrais. Sim. Né? Não sei quem foi um jornalista europeu que fez um levantamento, quer dizer, os responsáveis pela política econômica da maioria dos países europeus estão ligados aos bancos. Mas não é lá não, aqui também. Aqui também. Durante um certo tempo, não sei se hoje tanto, mas durante um certo tempo saíam da banca e iam para o Banco Central. Saíam do Banco Central e voltavam para o banco. Meirelles é o exemplo mais típico disso.
Foi presidente do Banco Central depois de ter sido presidente do Banco de Boston, nos Estados Unidos. Isso melhorou? Eu acho que melhorou bem. E nos outros países do Mercosul, melhorou também? Acho que também sim. A impressão que me dá é que sim. Quer dizer, num balanço, a sua opinião é otimista em relação... Ao bloco, sim. Eu sou otimista em relação ao bloco. Agora, sou pessimista em relação às coisas, ao mundo. Então, existe aí um otimismo ponderado. E em relação ao Brasil? Eu acho que eu sempre seria otimista em relação ao Brasil, na medida em que eu conheço o Brasil. Então, eu acho que o Brasil é um país com um potencial enorme. Acho que o Brasil... Aquela história de massa crítica para... aquela história que contam que de dia se destrói, de noite as coisas se constroem, eu acho que ela se aplica bem ao Brasil. E que próximos passos seriam necessários para desenvolver a economia brasileira e para desenvolver o projeto da integração? O protecionismo regional é uma coisa que a gente tem que colocar na pauta, no centro da questão. Tá? Criar mecanismos de protecionismo regional. Incentivar as vantagens comparativas locais. Isso, criar uma integração produtiva desse espaço. Criar uma integração econômica, financeira nesse espaço que você havia mencionado. E construir uma infraestrutura física de integração. Porque não é possível você integrar mercados se você não tem uma infraestrutura que os conecte. Agora, com esse PIB medíocre de menos de 2%, dá para crescer essa estrutura física? Eu diria a você o seguinte, na década de 50, o Brasil tinha um PIB, talvez um décimo do PIB que tem hoje. E construiu quase toda a infraestrutura física que você tem hoje no Brasil. É o chamado governo Juscelino Kubitschek, que levou a capital para o centro do espaço do território nacional e construiu todas as de acesso mais representativas que existem hoje. Tínhamos um décimo da capacidade de gerar riqueza. Hoje, eu acho que nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Só tem uma coisa que eu queria acrescentar a você. Qualquer dado empírico mostra que o investimento em infraestrutura é, representativamente, o que mais crescimento do PIB provoca. Se você for olhar o crescimento do PIB norte-americano no final do século XIX e início do século XX, o crescimento do Brasil entre 1950 e 1980, o crescimento da China nos últimos 30 anos mostra que os investimentos em infraestrutura são os investimentos que mais PIB geram. Obrigado. Esse foi o programa Debate